Olá pessoal, sou Cassiane Tomilheiro e vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre produção cultural como profissão, mas antes eu quero fazer minha descrição. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, tenho os cabelos lisos castanho escuro, um pouco abaixo dos ombros, hoje eles estão presos, estou usando também uma franja, dois brincos coloridos na cor branca e laranja, brincos de miçanga, da comunidade Guarani, aqui de Peruíbe. E tô de batom vermelho, uma blusa cinza de gola canoa e tô sentada numa cadeira alta, marrom, e atrás de mim tem uma parede laranja e dois quadros em preto e branco, duas gravuras em preto e branco do gravurista Marcelo Grasman. Essa videoaula é um trabalho realizado através do PROAC 39/2021, é um edital de apoio à situação emergencial dos artistas e trabalhadores da cultura, né, através da Lei Aldir Blanc. Então, essa videoaula vai um pouquinho para a gente falar sobre a profissão de produção. Bom, vou usar aqui minha guia para não esquecer, mas eu quero falar um pouquinho hoje da produção, um pouco na perspectiva de quem está começando. Então, o meu público principal é para você que tem dúvida, gosta de produção, mas tem dúvida se quer trabalhar com isso, quer ter isso como profissão. Às vezes artistas, estudantes, pessoas que estão estudando arte e cultura, mas tem essa dúvida, né, do que é a produção cultural, o que isso significa e quais são as responsabilidades. Então, o nosso trabalho aqui hoje, meu vídeo aqui hoje é para falar um pouquinho sobre produção cultural. Que profissão é essa? Então, segue comigo que eu vou explicar um pouquinho. Bom, então eu vou tomar aqui como referência, para começar, uma fala do Albino Rubin, que é um grande gestor, pesquisador de cultura, de políticas culturais, de gestão da cultura. E ele diz que essa profissão da produção cultural, da gestão da cultura, ela é a organização da cultura. Ou seja, o fazer cultural, a expressão, a cultura como expressão, todas as pessoas podem produzir, né? Através de, ou profissionalmente ou não, mas a gente canta, dança, se expressa, se comunica, tem a linguagem, tem a comida, tem a moda, tem uma série de modos de expressar a nossa cultura. Mas quando a gente tem uma profissão para organizar isso que é feito por indivíduos, artistas ou coletivos, né, comunidades, essa organização da cultura, ela é a produção cultural, a gestão cultural, e eu vou diferenciar um pouquinho esses dois nomes, né? Mas sempre que eu falar de produção, a gente está falando um pouquinho também da gestão, né? E isso vai modificando de acordo com cada linha, cada projeto, cada situação mesmo, cada contexto. Mas eu gosto muito de pensar, então, que nós somos, né, a produção cultural, ela é a profissão de organização da cultura, né? Para que aquilo é a profissão que vai garantir que aquela cultura aconteça, chegue até as pessoas, ela circule, ela se efetive enquanto ação cultural. Então, essa é uma das características do produtor cultural, é fazer com que a produção, né, que é livre, que é diversa, ela se faça e se construa enquanto uma ação de cultura destinada a um público, né, e com algum recorte específico de contexto, local e tudo mais. Um produtor cultural, ele pode trabalhar tem diversas camadas, diversas formas de realizar a produção cultural. Quando a gente começa na produção, na verdade, às vezes a gente começa a fazer todas elas de uma vez só. E com o tempo a gente pode ir entendendo um pouco essas características e escolhendo aquilo que a gente faz melhor, porque são muitos campos, né? Assim como a medicina, ela tem várias especialidades, a produção também. Né, tem várias etapas na cadeia produtiva e várias especialidades que, enquanto produtor cultural, você pode identificar o que você se dá melhor, o que você faz melhor, qual é o seu talento, o que você gosta mais de fazer e pode dar, né, pode oferecer em um trabalho de cultura, né? Então, dentre essas listas, existem outras formas de entender, um pouco a minha leitura que eu compartilho com vocês, né? Eu vou listar aqui 5 áreas, assim, né, que um produtor cultural ele pode trabalhar, lembrando que dependendo do segmento, gente, tem outros desdobramentos também, mas são 5 principais que eu identifico para a gente ter um ponto de partida. O primeiro deles é o produtor que está mais ligado à parte de vendas, à prospecção de serviços. O que significa? É aquela pessoa que tem uma boa habilidade com pessoas, ela é boa de se comunicar, ela é boa de oferecer produtos, de vender, de encontrar parceiros, né? Então, lembrando que vender pode se dar de várias formas, né? Ou no contato com o programador, com o contratante, ou através de busca de parcerias, busca de patrocínio, busca de apoiadores. Então, aquela pessoa que tem um bom relacionamento social e que tem uma habilidade em vender, oferecer os serviços, né, e encontrar esses parceiros, que serão os apoiadores, né, que terão os recursos necessários para que o projeto aconteça. Podendo ser esse recurso econômico ou recursos humanos, outras formas de apoio também, né? Então, também
essa pessoa que trabalha com a prospecção de vendas, né, que trabalha com esse setor de vendas na produção, ele também muitas vezes vai ser a pessoa que vai gostar de fazer os editais, que vai escrever o projeto nos editais, porque não deixa de ser uma forma de prospectar, né, ou seja, de colocar para o futuro, de lançar ali algumas possibilidades para que aquela ação cultural tenha os recursos necessários para se efetivar. Né, a gente vai ter também uma pessoa que talvez ela vai pensar mais na parte do planejamento dessa prospecção e outras pessoas que têm uma habilidade mais de fazer a comunicação em si, fazer a venda em si. Então, muitas vezes esse produtor é chamado de produtor de vendas, né? E tem gente que faz isso muito bem, conheço várias pessoas, né, que gostam de fazer isso e tem uma habilidade. Então, é muito legal quem se identifica, porque é uma parte da profissão da produção cultural. Um segundo item que eu trago aqui é mais ligado ao que eu chamo de produtor de espaço, gestor de equipe, gestor de espaço, né? E aí eu vou diferenciar um pouquinho o meu entendimento da separação de produção e gestão, porque a produção, ela tá muito mais ligada à execução das tarefas, né? A organização do dia a dia, essa mediação entre público e artista, a mediação entre o contratante e também o artista, as pessoas, a equipe, né? Já o gestor cultural, ele tem um pensamento às vezes ligado a um espaço ou a uma instituição, um instituto, e ele tem um pensamento bastante voltado para fora, bastante estratégico, né? Então ele vai muitas vezes dialogar justamente com parceiros, dialogar com patrocinadores. Então o gestor, ele geralmente vai estar pensando mais do ponto de interno daquele coletivo, daquele grupo ou daquele espaço para fora, né? Por isso que muitas vezes está ligado a institutos, a espaços culturais ou a gestão pública, né? Então, na gestão pública nós temos gestores culturais, que são as pessoas que estão pensando o planejamento da política pública de um município, de um estado ou, né, de um instituto, enfim, são gestores, né, que cuidam da política pública. Então, eles também são, digamos, produtores culturais, né, eles também estão trabalhando na organização da cultura, garantindo que a cultura se faça, aconteça enquanto ação cultural, mas eles estão pensando estrategicamente a partir de uma perspectiva pública, né, quando são gestores públicos. Podem ser também gestores de espaços privados, como o gestor do Itaú Cultural, o gestor de um centro cultural, de um museu, gestor de um centro ligado a um banco, enfim, da iniciativa privada. A gente vai ter aqui uma série de exemplos, né, de gestores ligados a espaços, a centros culturais. E nós temos os gestores que cuidam de pontos de cultura, espaços de cultura periféricos, né, e que fazem aquele espaço ser um grande ponto de encontro de cultura nas suas comunidades. E esses são, sem dúvidas, talvez os nossos grandes gestores de cultura nos territórios. Então, são gestores que cuidam também da vinculação, às vezes, daquele espaço com todo o território, com a comunidade, né? Então, também ele é um gestor de cultura, porque ele está gerindo, muitas vezes, um espaço, né? Gerindo uma programação e gerindo uma equipe. E aí, já falando na palavra equipe, que é uma outra área que eu particularmente gosto muito, que é pensar a gestão do coletivo, né? A gestão da equipe, que daí não está tão ligado ao espaço, mas está ligado a, né, nas empresas muitas vezes é chamado de recursos humanos, que são as pessoas que estão cuidando, garantindo um bom funcionamento, um bom fluxo de comunicação entre equipe. Às vezes é uma equipe grande, às vezes são coletivos grandes, então pessoas que cuidam de entender a dinâmica daqueles coletivos, identificar quais são as facilidades, as habilidades de cada um da equipe, e ela consegue, né, com bastante jeitinho, organizar o trabalho dessa equipe, garantindo que ela funcione bem, que tenha um bom fluxo de informação, que todo mundo esteja ali oferecendo o seu melhor, né, aquilo que pode oferecer de melhor para o coletivo. Isso é bem importante, porque às vezes dentro de um coletivo fica todo mundo fazendo a mesma função, ou a gente fica fazendo uma função que a gente não gosta, às vezes até sabe fazer, mas não gosta, não se identifica, e isso pode gerar muito conflito. Então, gosto bastante de pensar que, gosto bastante desse produtor que pensa a gestão, o fluxo, a harmonia do funcionamento, né, que organiza as reuniões, coloca a pauta, traz, né, essa dinâmica mesmo da organização. Né, podendo ser um grupo pequeno ou maior, mas mesmo assim ter uma pessoa que pense esse funcionamento geral, né, lembrando quem é responsável por cada tarefa, delegando funções, relembrando as pessoas das suas funções, conferindo, atualizando o grupo, né, então isso também é uma forma de fazer produção cultural, né, uma forma de organizar e trabalhar a cultura também. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre uma área da produção cultural que talvez seja mais conhecida quando a gente pensa em produtor cultural, talvez é a primeira coisa que a gente pensa, que eu brinco que é aquela figura que tem, né, um cinturão cheio de fita crepe, adesivo, um remédio, um primeiros socorros, tem ali um barbante, um alfinete, tem um botão, tem tudo ali
para resolver as coisas da produção, né? Isso é um pouco a imagem do produtor cultural, mas claro que um produtor executivo, né, esse é o termo que a gente usa nas artes da cena, eu sei que no cinema produtor executivo é outra coisa, produtor executivo está ligado muito mais às finanças, orçamento, à captação, mas a gente está falando aqui dessa figura que faz a execução do trabalho, tá? E nas artes da cena, e aqui na nossa região, né, no Sudeste a gente chama de produtor executivo. Claro que esses nomes podem mudar, porque também tem a ver com região, tem a ver com segmento, então esse é o nome que aqui no meu entorno a gente utiliza, né? O produtor executivo, ele é aquela pessoa que vai garantir o planejamento, a organização, para que tudo se dê da melhor forma. Então ele vai pegar aquele planejamento que foi feito, às vezes pelo gestor ou pela pessoa que estava cuidando mais da organização estratégica da produção do grupo, e ele vai pegar aquele planejamento e vai garantir que aquilo seja feito, né? Ou, por exemplo, um edital que foi escrito, né, pelo produtor de vendas e foi aprovado, ele normalmente tem um planejamento, um cronograma. Então, o produtor executivo, ele vai pegar aquele planejamento, aquele cronograma que foi feito, aquele orçamento, e ele vai garantir que o projeto se desenvolva, a ação cultural se desenvolva da melhor forma possível, garantindo que tudo esteja preparado para o acontecimento cultural. Então, é o produtor executivo que vai cuidar da parte logística, ou seja, verificar se tem necessidade de deslocamento, transporte, como vai se dar esse deslocamento, se vai precisar comprar passagens, alugar transporte, né, contratar serviço de transporte. Ele vai cuidar também tudo referente à alimentação, água, né, onde as pessoas vão se alimentar, como elas vão se alimentar, água disponível para toda a equipe, para as pessoas, às vezes até para o público, né, garantir então essa infraestrutura. É o produtor executivo que vai verificar também a necessidade de hospedagem, né, então quando alguém precisa de hospedagem, é uma viagem, é ele que vai cuidar também, então tudo que diz respeito a essa logística, né. O produtor executivo também faz a ponte entre o contratante, né, entre o programador, a pessoa que é responsável pelo evento em si, né, às vezes é um festival, ou uma prefeitura, um teatro municipal, um SESC, enfim, a entidade que for que contratou aquele projeto, ou que vai receber aquele projeto, né, aquela apresentação, ou aquele evento cultural, uma oficina. Então tem um contratante, ou seja, a pessoa que fez o convite. E tem os artistas ou as pessoas que vão realizar aquele evento cultural. O produtor, ele vai garantir que essa mediação seja feita, né? Considerando questão de horários, né? Em que horário que as pessoas precisam chegar, em que horário que vai se dar a atividade, como que vai ser a chegada do público, vai ter passagem de som, de luz, então que horário essas coisas vão acontecer, qual é o cronograma do dia, possíveis liberações, documentações que precisam ser providenciadas. O produtor executivo também faz a ponte, né, com o gestor ou o produtor administrativo para cuidar disso. Então, o produtor executivo, ele está nessa função, normalmente, né, de organizar e preparar para que a atividade aconteça. E é o produtor executivo também que vai verificar a necessidade de aluguel de equipamento, aluguel de serviços, né, então se precisa de bombeiro, precisa de técnico, precisa de seguranças, precisa de locação de banheiro, palco, luz, som, plataformas, tendas, né? Então toda a estrutura, seja um evento em espaço aberto ou fechado, é o produtor executivo que vai fazer, providenciar para que todos esses serviços estejam disponíveis, acordados, combinados, para que a ação cultural se dê da melhor forma possível. E no dia da atividade, e aí vou puxar aqui um gancho, né, para esse produtor executivo, ele também faz muitas vezes uma coisa que é chamada de produtor local, produtor de estrada, produtor de viagem, produtor do dia, aí a gente vai ter vários nomes, né, depende do lugar, mas esse produtor é o mesmo, né, o produtor executivo normalmente, que é a pessoa que também vai estar lá no dia e vai acompanhar a atividade. Pode ser a mesma pessoa que fez a preparação ou pode ser outra, mas é a mesma linha de trabalho, né, eles vão ter que estar muito em contato, porque o produtor do dia, né, o produtor local, ele vai garantir que tudo aquilo que foi planejado vai acontecer também naquele dia. Então ele vai ficar acompanhando e aí sim vai estar às vezes com aquela fita crepe, com a extensão, com o T, um adaptador, vai providenciar para comprar alguma coisa que precisa de última hora. Então é a mesma função de trabalho, só que uma etapa acontece antes, né, a pré-produção, e a outra acontece no dia da atividade, que é a produção. Depois a gente vai ter também uma outra função que eu considero bem importante, que é a produção administrativa, né? A produção aí é aquela pessoa que gosta de trabalhar com planilha, que gosta de trabalhar com documentação. Isso muitas vezes está ligado ao gestor ou ao produtor de vendas, mas não necessariamente, né?
O produtor executivo, o produtor administrativo é aquele que vai cuidar dos pagamentos, recolhimento de nota fiscal, taxas, documentos, declarações, e vai garantir que o orçamento flua da melhor maneira, né? Então, o produtor administrativo, ele cuida basicamente dessa parte, né, financeira, administrativa. Claro que se a gente tem uma equipe muito grande, é um projeto muito grande, esse produtor administrativo ele vai trabalhar em conjunto com um contador, com um advogado, com, né, uma secretaria executiva, enfim, aí vai ter, né, dependendo do tamanho do trabalho, né, essa equipe pode ir aumentando, tá? Mas não necessariamente quando é um projeto pequeno, o produtor administrativo ele acaba fazendo um pouco toda essa função financeira, documental, administrativa do projeto, certo? E por fim, eu vou trazer aqui também o gestor de carreira, né? A pessoa que planeja, né? Eu gosto muito também de pensar nas artes, isso é bem comum, né? Artistas têm pessoas que trabalham com gestão de carreira, né? Então ela vai ajudar a pensar a carreira de uma pessoa, a identidade, a comunicação, o visual, o tipo de recurso de mídia que esse artista vai utilizar, às vezes até, né, apoiar numa assessoria de imprensa, numa assessoria de comunicação. Então, o gestor de carreira, já estou misturando aqui, o gestor de carreira, ele vai pegar, né, trabalhar diretamente com um coletivo, um artista, e pensar esse planejamento, né, a médio e longo prazo, que tipo de investimento de imagem vai se fazer, que tipo de edital a gente vai apostar. Então, o gestor de carreira, né, que é uma forma de fazer produção também, tá ligado a essa função de cuidar mesmo, garantir a longo prazo uma continuidade da carreira de um artista ou de um coletivo. Essas, gente, foram algumas ações resumidas que eu falei aqui, mas para além disso, a gente vai ter produtores que trabalham muito mais com comunicação e gostam de trabalhar com redes sociais, com mídia, né? Mas a gente tem um profissional específico para isso, que é o social media. A gente também vai ver produtores que gostam muito que trabalham, têm uma habilidade, né? Às vezes são jornalistas e trabalham também com assessoria de imprensa, comunicação com mídia. A gente vai ver pessoas também que trabalham na parte, uma muito importante que eu acabei não citando aqui, mas é super comum, mas está mais no campo da criação artística, é o produtor artístico, que às vezes é o assessor de direção, né? É aquela pessoa que vai estar mais colada ali na direção artística do projeto, e vai cuidar da parte de figurino, cenário, tudo que diz respeito à criação artística, né? Em algumas produções, isso é chamado de produção artística, mas na maioria das vezes ela aparece como assistente de direção ou direção artística, que é a pessoa que vai garantir o funcionamento dessa criação mesmo, né? A produção, né, dos recursos para essa criação artística. Então, isso também é uma função bem comum. E aí a gente vai ter outros desdobramentos, né? Na parte de prospecção, de vendas, a gente também tem a figura do captador, que é a pessoa que quando trabalha com editais, ela vai fazer captação de recursos. Aí a gente pode pensar uma série de funções que esses produtores vão fazer. Isso aqui foi um resuminho para a gente ter uma ideia do que é a produção cultural. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês dos editais e como esses produtores trabalham. Segue aqui comigo. Bom, agora eu vou falar bem brevemente aqui, porque isso é um assunto para outro vídeo, um assunto grande, sobre os editais, né? São um dos caminhos que a gente tem disponível para exercer também e viabilizar a nossa profissão de produção. Mas depois eu vou falar um pouquinho mais sobre remuneração, sobre os caminhos que um produtor pode trabalhar, vou fazer um pouco de reflexão sobre isso. Mas eu queria brevemente falar dos editais públicos e privados, editais de cultura, que é um dos caminhos que os trabalhadores que trabalham com produção cultural precisam normalmente se especializar e conhecer. Então, eu queria brevemente citar que hoje nós temos a política cultural, na verdade, ela pode ser exercida pela iniciativa pública ou privada, né? Então, quando a gente tem iniciativa pública, é uma política pública de cultura, mas, enfim, esse papo de política pública de cultura é super profundo, ele, né, tem várias controvérsias, né, sobre esse pensamento, mas vou considerar aqui que os editais públicos, eles estão ligados a um pensamento de política pública, certo? Mesmo que eles não estejam dentro do ideal. Mas vamos pegar agora o edital, por exemplo, do momento, né, que é a Lei Paulo Gustavo, ou a Lei Aldir Blanc, que já foi e vai ter a etapa 2. Essas políticas, elas trazem consigo uma forma de chamamento, né, uma forma de você propor os seus projetos, é uma forma de você buscar financiamento para os seus projetos. Então, você que
Tá afim, tá aí com o seu grupo, seu coletivo, tá pensando como viabilizar a sua produção cultural, o acontecimento da ação cultural do seu coletivo, os editais são uma forma efetiva, vigente, né, e legítima de viabilizar os seus projetos. Então é bem importante a gente se ligar e ficar atento com alguns sites, plataformas que viabilizam, que divulgam esses editais, né? E ficar ligado também na própria plataforma do Governo do Estado, na Secretaria de Cultura e Economia Criativa, também no Ministério da Cultura, na prefeitura da sua cidade, para saber como esses editais são lançados, quando eles são lançados, quem pode concorrer, né? Mas basicamente eu queria diferenciar aqui: existem editais públicos e editais de iniciativa privada, né? Ambos para a cultura. Então a gente precisa ficar atento, observar esses editais, verificar aqueles que têm a ver com a nossa produção. Então, uma dica que eu dou é, para você que está afim de escrever projetos, que está afim de levar o seu, né, pegar sua ideia, né, o seu coletivo, aquilo que vocês produzem e enviar a sua proposta para um edital de cultura, é bem importante. Primeiro, vocês organizarem o projeto, né, sistematizarem o projeto de vocês, escrever bastante, né, sobre o que ele é, para quem que ele serve, quem é o público-alvo, como que a gente vai, quanto ele vai custar, o que a gente pretende realizar, quais são as ações. Então, aprender a organizar esse projeto, e aí eu vou deixar, né, aqui também dicas para vocês, né, aqui na descrição do vídeo, dicas de canais para vocês buscarem aí alguns lugares sobre elaboração de projeto, alguns vídeos sobre elaboração de projeto. Então é bem importante que vocês sistematizem esses projetos de vocês e organizem mesmo esse trabalho, e isso seja feito conjuntamente. E outra sugestão que eu dou é vocês ficarem atentos e lerem os editais e aprender a interpretar esses editais, né? Qual é o objeto do edital? Ou seja, o que ele está querendo patrocinar? Que tipo de iniciativa? Quais são os critérios desse edital? Ou seja, o que ele valoriza? O que vai ser o critério de seleção para aprovar ou não um projeto? Quem que pode concorrer? Pessoa física ou pessoa jurídica? Tem uma limitação de cidade, de estado, de gênero? Tem uma política afirmativa de raça, de gênero ou para pessoas com deficiência? Enfim, tem uma série de fatores dentro de um edital que nos ajudam, nos dão dicas para a gente entender se o nosso projeto tem a ver com aquele edital ou não. Então, uma outra dica que eu dou é a gente aprender a escrever esses editais. Os editais de iniciativa privada, eles estão ligados geralmente a bancos, a institutos como Natura, Boticário, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Cultural. Então tem uma série de empresas, né, de telefonia, banco, que lançam esses editais, né, e a gente pode ficar bem atento. E os editais públicos, que são lançados por prefeituras, fundações públicas, governo federal e governo estadual. Então também são outros lugares para a gente ficar atentos aí, atentos às formas, às possibilidades de edital que a gente pode acessar. Mas eu queria deixar vocês também informados, né, para quem ainda não conhece, que muitas vezes esses editais feitos pela iniciativa privada, eles dependem, ou eles pedem, eles solicitam também que o seu projeto esteja inscrito num edital de incentivo fiscal, federal ou estadual ou mesmo municipal. Então, só uma palavrinha para a gente não perder de vista: editais de incentivo fiscal são editais como a Lei Rouanet ou o PROAC-CMS aqui do estado de São Paulo. Alguns municípios também têm, que são aqueles editais que você propõe o seu projeto. No entanto, caso ele seja aprovado, ele ganha uma autorização para captar recursos. Mas a captação de recursos é feita via iniciativa privada, através de captadores de recursos ou através desses editais de patrocínio. Então, é legal a gente também prestar atenção, se não é o caso do nosso projeto, a gente inscrever ele nesses editais de incentivo fiscal, para quando a gente concorrer num edital de iniciativa privada, a gente já ter eles preparados, né? Então, essa é uma outra dica que eu dou também. Tá bem? Então, aqui passando brevemente, só para tocar nesse assunto de editais, que é uma parte importante da produção cultural, mas em outros vídeos vocês vão ver que a gente pode destrinchar um pouquinho mais esse tema. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre remuneração do produtor. Afinal, como é que o produtor cultural trabalha e como ele recebe? Segue aqui comigo. Agora vamos falar um pouco sobre remuneração, sobre formas de financiamento e possibilidades de trabalho remunerado também na produção cultural. Afinal de contas, como é que o produtor recebe? De onde vem a verba do produtor cultural? Como que ele é pago, né? Eu vou primeiro tratar, né, de produtores que trabalham dentro de uma instituição. Então, tem muitos produtores
que trabalham dentro de prefeituras, institutos, fundações, e ele trabalha com a produção cultural dentro desses espaços, né, ou num centro cultural, e ele é remunerado, né, como todos os outros profissionais, tem o seu salário, 13º, férias e tudo mais. Essa é uma forma de trabalho regulamentada, né, e que é super bacana quando a gente consegue trabalhar como produtor cultural ligado a um projeto que a gente gosta, se identifica e tem um trabalho regular para realizar essa produção. Isso é uma das formas possíveis, né, e muitos institutos, muitas entidades contratam produtores culturais para realizar os seus eventos. No entanto, a forma mais comum, né, que a gente talvez tenha maior quantidade de produtores culturais, eles trabalham de forma autônoma, né? E esse profissional autônomo, ele pode ser remunerado de algumas formas, né? Ou por projetos, ou por trabalhos específicos, né? Mas é um debate muito interessante, porque a produção cultural, ela acaba sendo uma das funções, né? O produtor cultural, principalmente aquele que trabalha com vendas, que trabalha com captação, mas não só. O produtor cultural, muitas vezes, é o profissional que vai garantir com que aquele evento cultural, aquela atividade, aquele bem cultural, circule e traga recurso econômico e trabalho para todas as pessoas que estão envolvidas. Lembrando que nem toda atividade cultural, nem toda atividade de expressão cultural, ela necessariamente tem uma necessidade de trabalho e de remuneração. Mas aqui eu estou entrando no recorte quando a gente faz isso profissionalmente, quando as pessoas envolvidas fazem aquilo de forma profissional e esperam, né, e desejam ter uma remuneração pelo seu trabalho. Nessa situação, eu digo que o ideal é que os grupos, os coletivos culturais, os artistas, tivessem tal condição de trabalho que eles pudessem pagar os seus produtores. Isso acontece em alguns lugares, né? Tem várias companhias. Eu já trabalhei numa companhia por muito tempo, a Boa Companhia em Campinas, que eu tinha uma remuneração mensal, um salário, 13º, férias e todas as condições de trabalho para produzir aquele coletivo, né? E lá dentro eu fazia quase todas essas funções que eu falei para vocês, né? Eu fazia um pouco de produção executiva, captação, vendas, gestão, mas trabalhava em parceria também com outras pessoas e com os artistas, né? Então, nesse trabalho coletivo, a gente ia realizando de forma bastante organizada e sistematizada a produção desse coletivo. Mas a gente tinha ali 2 ou 3 pessoas contratadas para cuidar mais diretamente, ter um trabalho dedicado na produção. Isso é o ideal. Quando o artista, o trabalhador da cultura, o coletivo cultural tem condições de remunerar uma pessoa do seu próprio coletivo ou uma pessoa contratada de fora para trabalhar na sua produção. Isso é a situação ideal. A gente sabe que nos últimos anos, né, precarizou-se ainda mais o nosso trabalho, que já é precarizado, né, o trabalho na cultura já é muito precarizado, e por conta disso, a maioria dos coletivos e artistas ficaram em situações tão ruins financeiras e de circulação dos seus trabalhos que ficou impossível manter, às vezes, um produtor remunerado. Então, se tornou muito comum os coletivos contratarem os produtores para venderem projetos, para escrever projetos, para vender espetáculos, e o acordo de que esses produtores recebem um percentual daquilo que é vendido, daquele edital que é aprovado, enfim, isso é a forma hoje bastante, digamos, naturalizada e comum do trabalho da produção cultural. Apesar de eu entender, e muitas pessoas fazem essa reflexão atualmente, que não é uma forma muito adequada, visto que um produtor cultural ele precisa dedicar muito tempo, muitas horas de trabalho, muita energia para fazer a produção, para vender um espetáculo, para escrever um projeto. Muitas vezes a gente escreve uma série de editais e de projetos para editais e eles não são aprovados, outros são, né? Claro que a gente vai se especializando, quanto mais a gente se especializa, mais efetivo fica o nosso trabalho, mas a gente tem uma realidade muito cruel e muito dura, que é de uma ausência de políticas públicas suficientes para tudo que a gente produz. A gente não tem hoje políticas culturais que atendam à demanda da produção dos trabalhadores da cultura, que é muito maior do que os recursos disponíveis. Dentro desse quadro, diante disso, a gente tem que pensar um pouquinho juntas e juntos e juntes essa produção, como é que a gente faz para remunerar. Então, uma reflexão que eu tenho trazido para os produtores e para os coletivos de cultura é que a gente pense, para além também dos percentuais, a gente pense forma de compartilhar essa produção de forma mais coletiva, né? Que os artistas se comprometam com a produção dos seus trabalhos, visto que é uma dedicação de tempo, né? Porque se o artista se compromete, se o trabalhador da cultura se compromete com parte dessa produção, né? E o produtor que está ali contratado, talvez para fazer um trabalho, ele faz outra parte da produção,
a chance de que esse projeto prospere, que ele dê certo, que ele circule é maior, porque a gente tem mais pessoas envolvidas. Agora, o que não é possível é que um produtor cuide de tudo, cuide do portfólio do grupo, da comunicação, da venda, de tudo isso que eu falei, e ainda ganhe somente quando ele for contemplado, né? Porque quem vai pagar e quem é que vai remunerar todo o trabalho que o produtor teve durante o tempo que ele escreveu projetos, ligou, fez contatos, tentou fazer vendas, né? Então, isso é uma discussão que a gente ainda não tem caminhos, não tem solução, mas que precisa ser pensado com bastante carinho, cuidado e respeito por artistas, trabalhadores da cultura, incluindo aquelas pessoas que gostam e querem trabalhar com produção cultural. Mas é possível ganhar dinheiro fazendo produção cultural? Sim, é possível, né? Mas para isso é necessário que o produtor cultural ele seja organizado, ele tenha estudo, é uma profissão que exige estudo, exige dedicação, exige gostar de se comunicar com pessoas, tem uma série de características que você vai identificando quando trabalha com produção. E claro, como eu falei que tem vários tipos de produtores, também você pode ver no que você gosta de fazer melhor, né? E se especializando naquela área. Nem todo produtor precisa fazer tudo. Eu não trabalho com captação de recursos porque não é uma área que eu me dou muito bem. Mas eu gosto de trabalhar com gestão de equipes, por exemplo. Eu gosto de trabalhar com produção executiva. Então, entender isso e a gente compartilhar isso com os grupos e coletivos é uma forma da gente pensar a produção cultural de forma ampliada. E a remuneração, ela é muito importante, porque veja, muitas vezes os coletivos, os artistas, buscam formas de financiar o trabalho de um diretor de cultura, de um figurinista ou de uma outra profissão, que é absolutamente justo que essas pessoas recebam. Da mesma forma, o produtor cultural, ele também é um trabalhador, independente se ele vai conseguir vender o espetáculo, ou se ele vai conseguir aprovar o projeto ou não, ele também está dedicando parte do seu tempo, a sua energia, o seu estudo para aquele projeto. Então, a remuneração não pode ser diferente. A gente não pode tratar o produtor cultural como se fosse uma classe inferior, ou que ele só recebe se ele vende, né? Porque, e se ele não vende todo o tempo que ele dedicou? Não é uma responsabilidade só dele, é uma responsabilidade de todo o coletivo. Então, essa reflexão eu trago aqui porque ela é bem importante para a gente pensar a profissão, ok? Então, seguimos até aqui. Agora, eu vou finalizar fazendo para vocês um convite. Se você gosta de trabalhar com pessoas, se você gosta de cultura, se você gosta de gente, se você gosta de ver os eventos acontecendo, se você acha legal essa correria, essa negociação, esse cuidado, esse trabalho que o produtor cultural tem, vá, né, busque a forma, busque estudos, cursos, busque trabalhar com profissionais, né, busque formas de você poder identificar qual é a área da produção que você se identifica mais e que você pode fazer melhor, tanto para você quanto para as pessoas que estão envolvidas. Então fica aqui o meu convite, tá bem? Para você que quer conhecer a profissão de produtor cultural. Então, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.